Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade, né, ao curso de Fundamentos de Mecânica dos Fluidos Computacional, né, nessa videoaula 5, nós vamos dar continuidade, né, aos cálculos de CFD, de Dinâmica dos Fluidos Computacional, turbulentos. Então, vamos continuar tratando sobre a abordagem numérica da turbulência. Na videoaula anterior, nós apresentamos alguns aspectos de fenomenologia da turbulência, né, o que justifica as dificuldades encontradas na abordagem numérica desse tipo de problema, e também comentamos um pouco sobre a simulação numérica direta, que é uma metodologia de simulação, né, que consiste na solução de todas as escalas da turbulência, né? Contudo, isso faz com que o esforço computacional seja muito elevado, né, e não possa ser aplicado em algumas situações, na grande maioria das situações práticas, né, porque o esforço é muito grande, né? Então a gente tem outras metodologias que a gente vai abordar nessa videoaula de hoje. Então esse gráfico aqui, essa ilustração aqui já foi apresentada na videoaula anterior, né? O que nós vimos até a videoaula anterior foi essa simulação aqui, a simulação numérica direta, que é a metodologia mais universal, né? Prediz o fenômeno físico de forma semelhante ao que se obtém com resultados experimentais, contudo o esforço computacional é extremamente elevado, né? Então agora nós vamos ver a modelagem clássica da turbulência, chamada de Reynolds Average Navier-Stokes, que possui uma universalidade bem menor, né? Os modelos eles são aplicados a todo o escoamento, né? Então ele possui algumas dificuldades, às vezes algum modelo específico possui dificuldade com um tipo de escoamento de base, outro modelo possui melhor adaptação ao outro modelo, escoamento de base, então a gente tem que acabar testando os modelos existentes, né, as constantes também empregadas, né. A predição do fenômeno ela se foca muito na questão dos parâmetros médios, né? Então, para aplicações mesmo de engenharia, para um projeto de engenharia, né? Essa técnica é mais aplicada porque o esforço computacional é menor, né? E consegue predizer alguns comportamentos médios que a gente pode usar para definição do projeto, né? Mas é um modelo menos universal, né? Ele não prediz muito bem assim as questões físicas, como a gente comentou na aula passada, né? Por exemplo, aquele escoamento sobre o corpo rombudo, né? Aquela multiplicidade de escalas não vai ser capturada com um modelo desse, né? E o LES, que é a simulação de grandes escalas, que é uma modelagem intermediária, né? Ao invés de se aplicar uma média temporal, como o RAM, se aplica um filtro espacial. As grandes escalas são resolvidas diretamente, semelhante ao que a gente tem com o DNS, né, mas com uma requisição menor de malha e também de uso de termos na parte de truncamento, né, você não precisa de esquemas tão refinados. E as pequenas escalas são modeladas. Como acredita-se que as pequenas escalas têm um comportamento mais isotrópico, mesmo modelos algébricos de turbulência funcionam bem com LES, né? Ele tá na minha opinião, ele está mais próximo do DNS do que do RANS, mas o esforço computacional também é maior do que o RANS. Então, há algumas situações de problemas bem aplicados que mesmo o LES a gente não consegue utilizar, né? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a modelagem clássica da turbulência, né? Então, a modelagem clássica da turbulência consiste em se aplicar uma média temporal. Então, por exemplo, esse gráfico aqui ilustra, né, um campo de velocidades de um escoamento turbulento mensurado ao longo do tempo, né? Um problema, por exemplo, no regime permanente, né? O que acontece é que o campo de velocidades ele tem flutuações ao longo do tempo, mas, né, é possível
se realizar uma média, né, e essa média aqui é aplicada, né, de forma que o somatório das áreas dos picos e dos vales sejam iguais. Tá? Aqui, né, esse gráfico aqui ilustra um escoamento que está estabilizado, mas ele tem, mesmo a média, tem uma flutuação no tempo. Tá? O mesmo processo é aplicado, só que essa média aqui, né, ela flutua também ao longo do tempo. Tá? Então, o campo instantâneo, tá, de velocidades vai ser definido como uma média do campo de velocidades mais uma flutuação do campo de velocidades. Então, por exemplo, nesse gráfico aqui, a gente definiu que essa linha tracejada aqui é a média. Tá? Então, o campo instantâneo nesse ponto vai ser a média mais isso aqui que é a flutuação. Tá? Bom, o campo médio, tá, ele pode ser obtido, tá, pelo limite do intervalo de tempo tendendo ao infinito. Então, quanto mais a gente tiver tempo de análise, melhor para obtenção das médias e também das estatísticas da turbulência. Né, de um instante tempo t até um instante tempo t mais esse período de análise aqui. Né? Então, 1 sobre o período de análise integral de t a t mais o período de análise do campo instantâneo ao longo do tempo. Tá? E a média das flutuações, né, é o limite do intervalo de tempo tendendo ao infinito, de 1 sobre o intervalo de tempo, a integral de t a t mais o período de análise aqui, e aqui é o campo instantâneo menos o campo médio. Né? Então, seria dado a média do campo instantâneo como a média do campo de velocidades, né, ou de uma outra variável, né, como o campo instantâneo menos a média. Tá? Essa média, né, a média das flutuações é igual a zero ao longo do tempo. Por quê? Porque o somatório dos picos e dos vales, né, são iguais em toda a curva. Essa é uma das propriedades, né, da média de Reynolds. Tá? Então, o que a gente acaba tendo uma representação é dos campos médios. Né? Então, algumas propriedades da média temporal, né? O campo instantâneo é igual ao campo médio mais o campo flutuante. Né? A média do campo instantâneo, né, fica igual a esse campo médio aqui mais a flutuação de uma média no tempo. Né? Então, como é uma soma aqui, essa média da média, né, mais esse U' médio aqui, e a gente viu no slide anterior que a média dos campos instantâneos, das flutuações é igual a zero. Né? Então, a média do campo instantâneo é igual, né, a média temporal do campo médio. Tá? No produto entre dois campos médios, né, a média do produto de dois campos médios, a gente tem que é o produto de cada variável, né, média separada. Né? E esse produto aqui de U médio vezes U', né, é igual a zero, porque a gente consegue separar aqui o U médio e o U' médio, né, só que o U' médio é igual a zero. Tá? O grande problema está nesses termos aqui, do produto de dois campos instantâneos, que a gente encontra nos termos advectivos. Né? Então, a gente vai ter que abrir esse cara aqui, como é um campo instantâneo, não é um campo médio, a gente vai ter que abrir ele num campo médio mais um campo flutuante, aqui faltou uma barra aqui também, né? Vezes o V médio mais o V'. Né? E aí a gente vai multiplicar os polinômios. Né? Então fica o médio vezes o V médio, o médio vezes o V' médio,
o V médio vezes o linha médio, mais o linha vezes o V' médio. Esse cara aqui, tá? Fica o médio médio vezes o V' médio. Então isso é igual a zero, por causa dessa propriedade aqui, né? E a mesma coisa acontece nesse segundo termo. Só que esse terceiro termo, que é o produto das flutuações, a gente não pode separar eles e dizer que é o linha médio vezes o V' médio, tá? Porque é o produto de duas flutuações instantâneas. Então, esse cara aqui é um termo adicional no equacionamento. Ele gera o problema do fechamento, tá? Então, se a gente aplicar na equação da conservação de massa as médias de Reynolds, porque basicamente esse processo de média consiste na gente aplicar o operador de média temporal nas equações de conservação. Então, o que a gente fez? Pegou primeiramente a equação da conservação de massa, del U, del X, mais del V, del Y, mais del W, del Z. Aplicou a média temporal, né? E o U, aqui como era o U instantâneo, vai ser um U médio mais 1 linha, V médio mais V', W médio mais W'. Tá? Então, essa equação fica escrita dessa forma aqui. A gente consegue separar cada um dos termos aqui, né? Só que a gente sabe que o U' médio, o V' médio e o W' médio é igual a zero pela propriedade das médias temporais, né? Então, a gente pode reescrever essa equação como del U médio del X mais del V médio del Y mais del W médio del Z igual a zero. Pô, a equação da conservação de massa é igual à do laminar. Sim, só que com um operador de média temporal, porque a gente está resolvendo as equações médias no tempo. Tá? Para a conservação da quantidade de movimento, tá? Eu estou apresentando aqui a equação na forma original com o operador média temporal aplicado. Tá? Vejam que aqui a gente vai ter um problema por causa desses termos aqui. Né? Então, o termo transiente, né, del U, del T, vai ficar como del U médio mais U' médio, del T, né? Então fica del U médio médio mais U' del T. Esse cara aqui é igual a zero pela propriedade da média temporal. Né? Então, o termo de média temporal do campo instantâneo em função do tempo é a variação do campo médio de velocidades em função do tempo. A mesma coisa vale para as equações de conservação de quantidade de movimento em Y e em Z, tá? Que eu estou apresentando para X, mas a gente pode tranquilamente deduzir, né, para outros para as outras direções. Tá? O gradiente de pressão, né, médio, aqui não é o U, tá, gente, é P. Então é del P, del T. Tá? Então, acontece a mesma coisa. E aqui não seria T, seria X também. Tá? Então tem que corrigir isso no equacionamento. Tá? Del P, del X igual a del P, del X aqui. Tá? Os termos viscosos, né, também acontece a mesma coisa, porque fica o U médio mais U' médio. U' médio é igual a zero. Tá? Aqui é que mora o problema, tá? Os termos advectivos. O que acontece? A gente tem um produto de duas velocidades instantâneas aqui. Tá? Então fica del U médio mais U' médio vezes U médio mais U' médio. Tá? Então, a gente, fazendo o produto desses termos aqui, a gente fica com del U médio médio, mais U médio, U' médio, U' U médio médio e U' médio. Esse cara aqui vai ser U médio médio vezes U' médio. Isso vai ser igual a zero, tá? Porque o U' médio é igual a zero. Tá? E aqui também. Tá? Então a gente fica com esse termo advectivo aqui como del U médio vezes U médio mais U' médio. Tá? Esse termo aqui é um termo adicional nas equações de conservação. Tá? Então a gente vai ter uma 4, por exemplo,
se a gente resolver a equação da conservação de massa e as 3 de quantidade de movimento. A gente tem 4 equações e 4 variáveis, U, V, W, né, e P. Então o problema estaria fechado. Quando a gente aplica essa média temporal, esses termos aqui adicionais surgem. Né? Isso bagunça o fechamento das equações, porque a gente continua tendo 4 equações, mas passa a ter mais variáveis. Tá? Então isso é chamado de problema do fechamento. E os modelos específicos de turbulência trabalham justamente em resolver esse problema de fechamento aqui. Como que nós podemos modelar esses termos de média da flutuação? Tá? Bom, o del V, U, del Y, tá? Esse termo advectivo aqui, o segundo termo, tá? Fica escrito dessa forma aqui, del V médio, U médio, mais V', U' médio, del Y. Tá? Del W, U, del Z, né? Fica del W médio, U médio, mais W', U' médio, del Z. Tá? Então, esse termo aqui a gente vai acabar usando para reescrever a equação. Né? Então, essas equações, tá, passam a ser escritas dessa forma. Veja o seguinte, tá? Os termos médios de velocidade aqui, del ρ, del U, del T, esse aqui não mudou nada, né? U, del X, veja que o seguinte aqui, onde é que está o U', né? Na verdade, eu peguei o ρ, del U', médio, del X, e joguei lá para o outro lado, tá? Porque ele se comporta como uma viscosidade adicional no problema. Então a gente já jogou lá e lá para o outro lado vai poder relacionar com esse termo aqui mais para frente, tá? Então fica U médio, del X, V médio, del U médio, del Y, mais W, del U médio, del Z, tá? Gradiente de pressão médio, né? Vejam que lá no slide anterior estava mal mesmo, né? Mais o Mi, del 2U médio, del X2, mais del 2U médio, del Y2, mais del 2U médio, del Z2, menos todos esses termos aqui, tá? Que vieram lá do termo advectivo. Então, o termo advectivo é que causa o problema do fechamento, tá? Então, fica del U', médio, del X, mais del V', U' médio, del Y, mais del W', U' médio, del Z. Tá? Esse cara aqui é o problema do fechamento, porque a gente tem as equações de conservação, de massa, quantidade de movimento, tá? Nas 3 direções, e a gente tem velocidades em x, y e z e a pressão. Né? Então, com 4 equações a gente consegue fechar o problema. Mas com o surgimento desses termos aqui que a gente não sabe que valores tem essas variáveis aqui, a gente passa a ter um problema de fechamento. E aí entram os modelos de turbulência. Tá? Esses termos aqui, produto do ρ, U', médio aqui, né? É o que chamam na literatura de tensões de Reynolds. Tá? Então, por exemplo, tal xx é igual a menos ρ U' ao quadrado médio, o tal y é menos ρ V' ao quadrado médio, o tal zz é menos o ρ W' ao quadrado médio. Se a gente pegar as equações em x e em y e for montar, vai ter aqui menos, né, o del U', V' médio, del X, mais o del V', médio, del Y, mais o del W', V' médio, del Z. E assim por diante. A mesma coisa acontece para a equação em Z. Então, acaba tendo um tensor de tensões de Reynolds, né? Então, o tal XY, que é igual aqui o tal YZ, a gente vai estar tratando como simétrico essa matriz de tensões de Reynolds que surge, né? É dado por menos ρ, U', V' médio, tal XZ é igual ao tal ZX, é igual a menos o ρ, U',
W' médio, e o tal YZ, que é igual ao tal ZY, igual a menos ρ, V'W' médio. Tá? Então a gente pode escrever isso na forma de tensões, né? Esse aqui é o tal XX, né? O tal XY, o tal XZ. Né? Aqui é o tal YX, YY, YZ, ZX, ZY, ZZ. Tá? Então, essas tensões de Reynolds passa a ser a nova incógnita nesse problema. Tá? Então, as equações de conservação médias no tempo, para um problema de convecção com transferência de calor, passam a ser dadas por essas equações aqui que estão nesse slide. Então, a equação da conservação de massa, equação da conservação da quantidade de movimento na direção x, com seus respectivos termos das tensões de Reynolds, né? A equação da conservação da quantidade de movimento média no tempo em y, né? Com seus respectivos termos de tensões de Reynolds, a equação da conservação da quantidade de movimento em z com seus respectivos termos das tensões de Reynolds, e se a gente pegar e aplicar a média temporal nas equações de conservação da energia, né, a gente vê que aqui tem um U vezes um T, um V vezes o T, um W vezes o T, a mesma coisa acontece. Ó. Então fica menos del' T' médio, mais del V' T' médio, del Y, mais del W' T' médio, del Z. Esses termos aqui precisam também ser fechados. Em geral, né, a gente vai ver que tem uma solução, a gente pode aplicar uma solução que dependa dessa daqui, então fica mais fácil de resolver quando a gente está implementando só a equação da energia. Tá? Algumas observações gerais sobre a modelagem clássica. Né? Os modelos GAN são baseados na média temporal do escoamento. Tá? Ele aplica uma média em todo o escoamento. Tá? A modelagem é realizada sobre todo o escoamento. Se realiza uma estimativa dos campos médios do escoamento, velocidade, pressão e temperatura. As estatísticas da turbulência são completamente modeladas. Tá? Ao contrário do que acontece em LES, você consegue, a partir dos campos instantâneos obtidos no LES, calcular as estatísticas da turbulência. Aqui não. Aqui as estatísticas da turbulência são completamente modeladas. Para quê? Para conseguir resolver os campos médios. Tá? Então, o que importa como resultado são os campos médios que são usados para algum projeto, alguma coisa. Tá? São modelos mais empregados em problemas reais de engenharia, visto que possuem menor esforço computacional que as abordagens LES e RANS. Tá? E são modelos menos recomendados para a estimativa de fenomenologia, né, da turbulência, principalmente com relação à transição de escoamentos laminares para escoamentos turbulentos. Em geral, eles não funcionam bem. Tá? Bom, como que tem sido realizado na literatura para resolver esse problema do fechamento? Né? Como é que eu vou resolver aquelas tensões de Reynolds? Tá? Existem modelos que são baseados nas soluções de equação de transporte para as próprias tensões de Reynolds. Então, o que se faz? Se pega as tensões de Reynolds, né, e se resolve uma equação de transporte para poder estimar quais são esses valores e jogar nas equações de conservação. Um dos modelos, tá, é chamado de Reynolds Stress Model, tá, que é o modelo das tensões de Reynolds. Né? Então, se tem uma equação de transporte, tem um termo de variação local, um termo de variação advectiva, né? Alguns termos de produção, dissipação. Né? Eu estou apresentando aqui o modelo, tá? Mas não é o objetivo aqui nesse curso que vocês tenham ainda o entendimento sobre essa dedução dessas equações aqui de transporte. Tá? Então, tem um termo de correlação pressão-deformação, um termo de correlação da taxa de dissipação e um termo de correlação de difusão de terceira ordem. Tá? Então, a gente precisa resolver toda essa equação aqui, né, de transporte das tensões de Reynolds, mas
a equação da taxa de dissipação da energia cinética da turbulência, que é a mesma equação resolvida no modelo KY, né? O que acontece muitas vezes é que esses outros termos aqui precisam de outras equações, né, para serem resolvidas, né? Aí complica a situação, tá? É um modelo que tem mais dificuldade de convergência, mas é um modelo mais universal, tá? Algumas observações sobre o modelo de tensões de Reynolds, né? O modelo mais universal entre os modelos de turbulência clássicos. Para domínios tridimensionais é necessário resolver 7 equações de transporte adicionais, por causa daqueles termos que eu comentei com vocês, que tem um produto lá de U', V', W'. Tem que resolver uma equação de transporte adicional para isso, né? Requer um maior esforço computacional do que outros modelos clássicos de turbulência, tá? Leva em consideração efeitos de curvatura em linhas de correntes, rotação, né, e movimento tipo swirl, né, rápidas variações de taxa de deformação do escoamento, tá? A exatidão das precisões com o RSM é limitada pelas hipóteses de fechamento de vários termos do modelo, principalmente a modelagem dos termos de pressão e deformação. E a taxa de dissipação são bastante difíceis, né? Conduzem a uma maior dificuldade de convergência em comparação com outros modelos clássicos, tá? Já tive algumas simulações de alguns problemas em específico em domínios complexos que o Reynolds Stress Model não consegue convergência. São muitas equações e aí tem que acertar a convergência de todas essas equações. Tá? E elas possuem uma não linearidade bastante grande, então muitas vezes é complicado de conseguir convergir. Aí você tem que tentar partir para um modelo clássico, né? São mais indicados quando os padrões de escoamento estão sujeitos à anisotropia nas tensões de Reynolds. Exemplos: ciclones, escoamentos com swirl em combustores, escoamentos secundários em dutos, né? Onde tem maior anisotropia, a região de parede mesmo, a região que tem maior anisotropia, né? Muitas vezes o que se faz é usar uma lei de parede para conseguir modelar adequadamente a região da parede, né? Bom, e além dos modelos das tensões de Reynolds, existem os modelos baseados no conceito de viscosidade turbulenta, que é a hipótese de Bozeninsky, tá? O conceito de viscosidade turbulenta, né, consiste em substituir, no caso, as tensões de Reynolds, tá, pelo produto, né, entre uma viscosidade turbulenta e a taxa de deformação do campo médio. Tá? Então aqui tem o equacionamento usado para os escoamentos, né? A tensão de Reynolds é diretamente proporcional, né, ao produto da viscosidade turbulenta pela taxa de deformação do campo médio, menos 2/3 da energia cinética da turbulência. Aqui é um delta de Kronecker, né? Só aplica nos termos da diagonal, né? 1, 2, 2, 3, 3, né? E isso é feito quando o escoamento é incompressível, né, para que aquele termo de diagonal não seja zero e aí complique o uso da matriz, né. Para os termos das equações da energia, né, o fluxo turbilionar, né, de energia é dado por uma viscosidade turbulenta vezes a taxa, o gradiente médio de temperaturas. Tá? E essa difusividade turbulenta, né, é dada pela razão entre a viscosidade turbulenta e um número de Prandtl turbulento, que em geral é uma constante ad hoc. Tá? Então, a grande questão é determinar esse cara aqui, a viscosidade turbulenta. Tá? Para a obtenção da viscosidade turbulenta, os modelos de turbulência são classificados de acordo com o número de equações de transporte adicionais que precisam ser resolvidas. Então, por exemplo, modelos a zero equações, como o modelo de comprimento de mistura, que é um modelo algébrico, né? Você não tem nenhuma equação, mas você
estima lá os valores, né? É um modelo bastante rudimentar, assim, né? Não é muito usado, tanto que se pegar os códigos que a gente usa, né? Não tem implementação desses códigos, né? Modelos a uma equação, como por exemplo disparate-Almaras, né? E modelos a duas equações, como K-epsilon e K-ômega, que são os mais difundidos, né? Existem outros modelos, além do K-epsilon e do K-ômega, por exemplo, o K-ômega SST, que é uma espécie de um híbrido entre o K-epsilon e o K-ômega, e a gente já vai comentar um pouquinho mais para frente, tá? Então, existem basicamente dois tipos de modelagem. Uma modelagem que você resolve as tensões de Reynolds, né, que são os termos adicionais que surgem, né, no problema do fechamento, e uma modelagem baseada em viscosidade turbulenta, que relaciona as tensões de Reynolds com a taxa de deformação do campo médio do escoamento. Tá? O modelo de Sparlatti-Almaras, né, é um modelo que resolve uma equação, né? Então aqui está apresentada a equação que é resolvida. Veja que sempre tem um termo de variação local, um termo de variação advectiva, né? Um termo de produção de viscosidade turbulenta. O pessoal passou muito trabalho ao longo dos anos para ir deduzindo essas equações com base em análises experimentais, né? Com base no comportamento dos escoamentos turbulentos, né? Cada um foi propondo um tipo de modelagem que fosse, que acreditavam ser mais adequada para a modelagem das tensões de Reynolds, né? Esse modelo do Sparlatti-Almaras, né, foi projetado especificamente para aplicações aeroespaciais envolvendo escoamento sobre superfície. Então, ele é um modelo que serve bem para esse tipo de aplicação, porque o modelo já foi ajustado para isso, né? Tem conduzido a bons resultados para camadas limites sujeitas a gradientes adversos de pressão. Pega, por exemplo, o escoamento sobre um cilindro lá, né? A velocidade começa a diminuir depois na saída, né? Começa a ter a formação de um gradiente adverso. Ele consegue predizer bem esse tipo de fenômeno, né? O modelo tem ganhado popularidade em aplicações de turbomáquinas, possui melhor comportamento para situações onde os gradientes próximos a paredes não são tão intensos, tá? Não são modelos adequados para predição de decaimento homogêneo da turbulência em regiões isotrópicas, por exemplo, no centro de um canal, né? Onde o K-epsilon justamente é bom, né? Ele não é muito adequado, o Sparlatti-Almaras, né? Possui dificuldade para predizer rápidas mudanças de escala nos escoamentos ou com mudanças abruptas devido a regiões de parede ou escoamentos cisalhantes livres, né? Mesmo para aplicações aeroespaciais, e tem alguma dificuldade com o escoamento cisalhante livre, né? Então, o que é importante é a gente ter alguns casos para comparação, né, e testar o modelo de turbulência, tá? E a gente já sabe, esse tipo de modelo aqui é mais recomendado, por exemplo, para escoamento externo e tal. Quando tiver esse tipo de problema, pode testar esse modelo aqui, tá? Embora o que eu tenho observado é que não é melhor do que o K-ômega SST, por exemplo, tá? O modelo K-epsilon, né? O K-epsilon é o principal modelo de turbulência, assim, não assim principal em termos de solução, tá? Pelo menos é o que eu tenho observado, mas ele é o mais conhecido, tá? Porque foi mais difundido, muitos autores usam para diversos problemas, né? É um bom modelo, principalmente para escoamentos internos em condições isotrópicas, tá? Não tem uma influência tão grande de região de parede e tal, né? Pega, por exemplo, um escoamento num tubo, né? Ele é um bom modelo, contando que você aplique uma lei de parede na região da parede, uma modelagem específica, né? Sem lei de parede fica meio complicado, tá? Então, o modelo K-epsilon, né? A viscosidade turbulenta vai ser dada por um produto de um semi, que é uma constante, vezes o K ao quadrado sobre epsilon. O K é a energia cinética da turbulência e o epsilon é a sua dissipação. E o alφT, que é a difusividade térmica, é dado pela razão entre a viscosidade turbulenta e o número de Prandtl turbulento. As duas equações que são resolvidas são equações do K, né,
termo de transporte do K, tá? E a equação do transporte do epsilon. Você resolve essas duas equações, então tem essas duas equações adicionais. Se você vai resolver, por exemplo, no software, ou no Fluent, ou no OpenFOAM, né, você vai ter duas equações a mais que você precisa convergir. Tá? Então, o modelo acaba tendo uma demora maior. Né? Você também tem uma malha mais refinada que tem que ser feita e tal. Tá? E essa tabela aqui embaixo é uma tabela de constantes padrão, as constantes padrão usada no modelo. Você pode mudar essas constantes para tal condição do escoamento é melhor usar um CY1 de 1,3 ao invés de 1,44. Um tempo atrás, se tinha uma preocupação muito grande em trabalhar com essas constantes aqui. Acredito que hoje isso não seja tanto, principalmente por causa das melhorias nos desenvolvimentos dos modelos, né? Então, sobre o modelo K-epsilon, algumas observações gerais. Existem 3 variações do modelo do K-epsilon: o padrão, o RNG e o Realizable, tá? Que são implementados, por exemplo, no Fluent. Tá? As variações entre os modelos estão relacionadas ao método como se calcula a viscosidade turbulenta, os números de Prandtl turbulento governando a difusão turbulenta de K e epsilon, e o cálculo dos termos de geração e distribuição na equação do epsilon, né, que são 2 termos específicos ali da equação do epsilon. Tá? O modelo padrão K-epsilon só é válido para escoamentos completamente turbulentos, né, em região que possa ter alguma transição entre o laminar e o turbulento, ele não se comporta muito bem. Tá? As constantes ad hoc usadas foram determinadas a partir de experimentos para escoamentos cisalhantes fundamentais, incluindo escoamentos homogêneos e isotrópicos. Um escoamento atrás de uma grade, aí se definiu as constantes, por exemplo. Tá? O RNG K-epsilon, né, ele possui um termo adicional na equação do epsilon, tá, que melhora a acurácia para escoamentos com grande variação de taxa de deformação, tá? Inclui efeito de swirl na turbulência, tá? Que no K-epsilon padrão não tinha, tá? Melhorando a exatidão nesse tipo de escoamento. Né? É incluído no modelo RNG, equacionamento analítico para o cálculo do número de Prandtl turbulento, tá? Já que no modelo padrão os valores são constantes. Tá? Então ele tem um termo adicional para conseguir um equacionamento adicional para conseguir estimar o número de Prandtl turbulento. Tá? Isso é uma vantagem. Tá? Foi incluído também uma equação diferencial derivada analiticamente para a viscosidade efetiva, para levar em consideração escoamentos abaixo dos números de Reynolds. Tá? Entretanto, esse tipo de modelagem requer um tratamento mais apropriado da região da parede, né? O uso de funções de parede. O K-epsilon também precisa de função de parede. Tá? Quanto ao Realizable, né, ele contém um novo equacionamento para o cálculo da viscosidade turbulenta, tá? Uma nova equação de transporte para o epsilon a partir de uma equação para o transporte da média quadrática da flutuação da vorticidade. Olha o espetáculo, né? Esse termo realizable significa que o modelo satisfaz determinadas restrições matemáticas das tensões de Reynolds, consistente com a física do problema. Tá? O que acontece é que cada vez que se pega um método e se vai utilizar e tal, se descobre que tem alguma coisa que poderia ser melhorada e as pessoas vão trabalhando nisso e fazem propostas. Daí surgem esses métodos. Né? O modelo mais adequado para a predição de escoamentos com razão de espalhamento, tipo jatos planares e redondos. Então, ele é um modelo melhor do que os outros modelos K-epsilon para predizer melhor o espalhamento de um jato, situações desse tipo. Né? Conduz a uma melhor performance em comparação com outros modelos K-epsilon para escoamentos com rotação, camadas limite com fortes gradientes adversos de pressão, separação, recirculação. Né? Uma das deficiências do modelo Realizable, em comparação com o padrão, é conhecido como a anomalia do jato redondo, né? Onde a estimativa da razão de espalhamento do jato para condições assimétricas possui um comportamento mais pobre do que o obtido nos modelos padrão.
Tá? Como eu disse anteriormente, tá? Os modelos clássicos, né, eles acabam se adaptando melhor para algumas situações do que outras, né? Eu resolvi trazer essas informações aqui que eu fui encontrando na literatura no sentido de servir mais como um banco de dados, tá? Poxa, esse modelo é melhor para escoamento externo, vou testar esse modelo primeiro, mas ele não foge em hipótese nenhuma de ter uma validação, tá? Você precisa ter uma verificação e uma validação para ter confiança de que os parâmetros que você quer mensurar são adequados. Tá? Com relação ao modelo K-ômega, né, a equação da viscosidade turbulenta é diferente com relação a dos modelos K-epsilon, né? Aqui o alfa infinito, esse aqui, né, é uma constante, né? Aqui entra a massa específica e o K e o ômega, né? O K é a energia cinética da turbulência e o ômega é uma dissipação específica, tá? Mas vejam que a estrutura da modelagem é muito parecida. Esse modelo K-ômega ele é mais adequado para regiões anisotrópicas. As pessoas identificaram, puxa, mas o K-epsilon é ruim em região de parede, né? Tem condição muito anisotrópica, o K-epsilon não é bom. Aí propuseram o K-ômega, que funciona bem em região de parede, mas em região isotrópica ele não é tão bom, né? Tá? Então, o K é a energia cinética da turbulência, o W é a taxa de dissipação específica, né? Existem duas variações do K-epsilon, o padrão e o SST. Né? Esse SST é o que eu tenho mais recomendado assim, nos últimos tempos, assim, que eu tenho como experiência que tem gerado melhores resultados, tá? Para os diversos problemas que a gente tem abordado. Tá? O modelo SST possui alteração gradual no cálculo da viscosidade turbulenta, usando o modelo K-ômega na região interna da camada limite e o K-epsilon na região externa. Tá? Como o K-epsilon é melhor em região isotrópica, tá? Essa região aqui é bem captada pelo K-epsilon, mas a região interna, mais próxima da parede, ele não é muito bom, então o K-ômega se sai melhor. Então o que ele faz é uma espécie de um híbrido. Tá? O modelo SST foi modificado em comparação com o padrão para levar em consideração efeitos de transporte das tensões cisaliantes turbulentas principais. O modelo K-ômega incorporou modificações para efeitos de baixos números de Reynolds, compressibilidade, escoamentos cisaliantes com espalhamento e tal. Tá? O modelo ele prediz mais adequadamente escoamentos em esteira de vórtices, camadas de misturas, jatos. Isso aqui é verdade. Tá? Principalmente simulação de escoamento externo, a estimativa de coeficientes de arrasto, sustentação, Nusselt é muito melhor predita pelo K-ômega e o K-ômega SST do que com o K-epsilon. O K-epsilon não consegui nem sequer validar o modelo para escoamento sobre um corpo rombudo, por exemplo. Tá? O modelo SST ele é mais confiável que o padrão para uma grande classe de escoamentos, por exemplo, escoamentos sujeitos a gradientes adversos de pressão, escoamentos transônicos com ondas de choque. Né? O modelo se comporta mais adequadamente, né, na região da parede e na região longe da parede devido à função de mistura, né, entre os modelos K-epsilon e o K-ômega. Né? Possui melhor comportamento em regiões isotrópicas, né, longe das paredes, e o K-ômega padrão que possui melhor comportamento em região anisotrópica na região das paredes. Tá? Bom, então, de modelagem clássica é isso. Então, para fechar, para a gente poder fechar essa videoaula, a gente vai falar um pouquinho sobre simulação de grandes escalas. Tá? Então, a outra abordagem é a simulação de grandes escalas. Tá? Ao invés de você aplicar, tá, na simulação de grandes escalas uma média temporal, tá, a gente aplica um filtro espacial. Tá? Então tem uma função de filtro. Tá? O que diz essa função de filtro? Por exemplo, aqui a gente está usando um filtro tipo caixa. Tá? Esse filtro tipo caixa diz o seguinte: olha, para dimensões maiores do que uma determinada dimensão,
por exemplo, eu faço uma discretização com a malha. E aí eu digo, olha, para dimensões, para vórtices maiores do que e escalas de escoamento maiores do que essa dimensão de malha, você vai resolver com DNS. Tá? Para dimensões menores, né, a gente vai modelar essas escalas. Aí a pessoa pensa, não, então vou refinar um monte a malha de forma que o LES vire um DNS. Mas isso não vai acontecer. Por quê? Porque você precisa de substituir as derivadas lá por termos de variações com expansões em altas ordens lá. Né? Então você precisa ter uma discretização muito refinada também. Tá? Não pode ter um erro de truncamento. Tem um erro do refinamento de malha, tem um erro de truncamento das expansões das variações lá. Né? Então você não pode simplesmente só ir refinando malha. Tá? Então esse filtro aqui, né, ele te diz que as escalas maiores do que o que você definiu lá como dimensão de filtragem, né, são resolvidas diretamente, enquanto as menores escalas são modeladas. Tá? Aqui algumas propriedades da filtragem espacial, né? Vejam que a gente tem uma pequena diferença aqui, né? Na média temporal, por exemplo, esse G ou F aqui filtrado, né? E o filtro aqui das duas variáveis, isso aqui seria igual, né? Mas não é na filtragem espacial, então tem uma pequena diferença aqui. Mas o problema do fechamento é praticamente o mesmo, né? Vejam o seguinte, aqui estão as equações filtradas espacialmente, né? Equação da conservação de massa filtrada, equação da conservação da quantidade de movimento filtrada, que tem menos um tal y e j, né? Que é o termo das tensões de Reynolds. Só que qual é a diferença aqui? Isso aqui não é a média temporal, isso é um filtro espacial, são equações filtradas espacialmente. Tá? E a equação da conservação de energia, aqui tem o termo, tá? Um fluxo turbulento submalha. Né? Então, esse tal IJ, tá? É dado pelo produto das velocidades filtradas, né? Produto das velocidades instantâneas filtradas, menos o produto, né? Das velocidades filtradas aqui, né? E a mesma coisa para o campo de temperaturas. O que precisa ser modelado na simulação de grandes escalas são esses dois termos aqui, tá? Para a equação da conservação da quantidade de movimento e de energia. Né? Vocês vão ver que, pelas equações, que a aplicação dos modelos de turbulência aqui são mais simplificados, porque as escalas isotrópicas são mais fáceis de ser modeladas. Né? Então, uma das formas de abordagem, né, consiste também em usar a hipótese de Bosniak, né? Você pode usar outros modelos que não sejam o modelo de viscosidade. Aqui não se chama viscosidade turbulenta, se chama viscosidade submalha, né? Porque é os termos submalha que estão sendo modelados, né? Então, as tensões de Reynolds aqui vão ser dadas pelo produto entre uma viscosidade submalha e a taxa de deformação do campo filtrado, menos 2/3 do K delta IJ, que é o delta de Kronecker aqui. Né? O termo da equação da energia é o termo de difusividade submalha e o gradiente filtrado. Né? E esse alfa aqui, né, de submalha, pode ser obtido pela razão entre a viscosidade submalha e o número de Prandtl submalha, que seria o Prandtl turbulento. Tá? Como é que consiste essa modelagem aqui, né? Aqui está o espectro de turbulência, né, das grandes escalas para as pequenas escalas. O que o modelo faz é o seguinte, olha, tá bem, para dimensões maiores aqui, ele resolve sem essa filtragem aqui, sem modelo de turbulência, que resolve como se fosse DNS,
Tá? E para essas dimensões menores aqui ele aplica esse conceito de viscosidade submalha e resolve esses termos aqui adicionais. Então aqui, por exemplo, tem um espaço físico, né, a malha empregada, né? Essas dimensões de escalas aqui, que são maiores do que a dimensão de malha, tá? São escalas que acabam sendo resolvidas, enquanto essas dimensões aqui que são menores do que a dimensão de malha são escalas chamadas submalha que precisam ter um modelo de turbulência aplicado. Tá? Então, como é que se faz nesses casos? Né? Se resolve essa viscosidade submalha, né? Por exemplo, a viscosidade submalha é dada por o produto de uma constante de Smagorinsky, que é a única constante que é usada, mas com o modelo dinâmico ela já é calculada automaticamente, né? Vezes a dimensão do filtro ao quadrado e uma equação que está relacionada à taxa de deformação do escoamento filtrado. Né? Esse cara aqui é dado por essa expressão aqui, então é raiz de 2 vezes o produto das taxas de deformação do campo filtrado. Né? E aqui a dimensão da malha, né? do volume de uma malha. Né? Então, tem uma outra questão é que esses modelos de simulação de grandes escalas, como são modelos para predição de física do problema, eles já são naturalmente tridimensionais, você não vê implementação em domínios bidimensionais. Tá? Como é que a gente faz para definição de malha nesse tipo de problema? Né? Isso é uma questão bastante importante, porque o que acontece? Como a modelagem depende da dimensão de malha, não tem uma independência de malha, né? Porque você está mudando a dimensão aqui do refinamento, você está mudando o modelo, né, que você está aplicando. Né? Então, o que se faz é uma recomendação de uma frequência de corte. Em geral, isso tem sido recomendado em vários trabalhos na literatura, né? Como definir essa frequência de corte, que é dada pela razão entre o π, né? E essa dimensão média do volume utilizado em cada malha. Por exemplo, tem trabalhos que, olha, para tal tipo de escoamento é recomendado uma frequência de corte de 500 metros na -1. Né? Então tem que ver o tipo de recomendação que é proposto na literatura, né? E buscar utilizar, né? Ou se analisar, né? E verificar que tipo de frequência não causa mais problema para a representação das médias estatísticas da turbulência, que não deixa de ser um estudo de independência de malha. Tá? O que tem sido feito aqui como evolução, né, do modelo clássico de Smagorinsky, né, é, por exemplo, o uso de diferentes regiões de análise da frequência de corte. O que acontece? Se aplica um modelo chamado modelo dinâmico, né? Você tem essa frequência aqui que é definida pela malha, né? E você faz uma região adicional aqui que você estima as variáveis aqui, né? Para poder definir qual é a quantidade de energia que está sendo transferida dessa escala para essa e poder modelar adequadamente essa região aqui, porque você não sabe como é que esse decaimento está mais para lá, mais para cá. Né? Então, se criou esse modelo, chamado modelo dinâmico, para poder se obter essas constantes de Smagorinsky e do número de Prandtl submalha, né, de forma dinâmica. Tá? Nos softwares que tanto no Fluent lá quanto no OpenFOAM, esse modelo dinâmico já está implementado. Então ele é bem recomendado. Você não precisa ajustar constante nenhuma para nenhum problema, né? E são modelos bem universais, assim, né? Só o esforço computacional é maior do que, por exemplo, os modelos clássicos, né? Esse modelo aqui é muito recomendável, né? Se você quer ter confiança, né? Pode servir até como uma espécie de verificação para os modelos clássicos, né? Porque ele é bastante confiável.
Tá? Algumas observações gerais a respeito do LES, né? Ela baseia-se no processo de filtragem espacial, contrariamente ao que ocorre no RANS, onde é aplicada uma média temporal. Em LES, as grandes escalas são resolvidas diretamente, enquanto as pequenas escalas mais isotrópicas são modeladas. Né? Em geral, o LES requer um esforço computacional sensivelmente maior do que o requerido com o RANS e menor do que o necessário com o DNS. Né? Ele é um DNS ajustado, né? Ele está mais para DNS do que para RANS, como eu disse para vocês anteriormente, né? Para poder captar escalas maiores, maior quantidade um número de Reynolds maior, por exemplo, né? Mas ele ainda não permite muitas situações reais, né? Por causa do esforço computacional. Tá? A abordagem LES é mais universal do que as abordagens RANS, predizendo adequadamente os escoamentos do regime laminar turbulento, né? Para todos os tipos de escoamento de base. Tá? E aqui, tá? O LES é empregado para capturar as estruturas dos escoamentos turbulentos, ao contrário do que ocorre com o RANS. Né? O LES tem uma filtragem, tá? Mas ele consegue estimar o comportamento fenomenológico, físico. Então, essas duas imagens aqui ilustram bem isso. Tá? Então, por exemplo, o escoamento sobre um degrau com LES, né? Você consegue ver a região de recirculação aqui, né? A flutuação do campo de velocidades até o recolamento, né? Ele tem toda uma estrutura, né, formada aqui na camada cisalhante, né? O RANS não pega isso, ó, ele só pega uma média. Olha, na média é isso aqui que acontece. Tá? O escoamento num jato, né? Aqui está a formação do jato, as maiores e menores velocidades, né? A formação do toroide e tal, né? Os toroides bidimensionais, a degeneração no escoamento turbulento. Ó, o LES pega com uma filtragem, não é exatamente igual. O DNS pegaria exatamente igual, se a condição fosse reproduzida, né? A condição do escoamento. Né? O LES às vezes pega alguma filtragem e tal, mas ele pega muito bem os parâmetros do escoamento, qual é a estrutura do escoamento, então ele reproduz muito bem a física do problema. O RANS, ele pega uma tendência média de como é que é o escoamento. Mas eu quero saber qual é uma força de arrasto, uma taxa de transferência de calor. O RANS funciona muito bem. Mas vejam que é o seguinte, para a predição de fenomenologia ele não é adequado, né? Quanto o LES ele é mais próximo da realidade. Tá? E o DNS é nível de experimento. Tá? Bom, algumas observações gerais para fechar com o LES aqui, né? Requer discretizações espaciais mais refinadas do que as necessárias com RANS, requer passos de tempo menores também do que o RANS, então isso vai aumentando o esforço computacional, né? E requer análise de tempo maior também para coleta das estatísticas, né? Não existe independência de malha nas simulações com LES, visto que o modelo é dependente da dimensão de malha. Tá? É comum usar a frequência de corte recomendadas na literatura. Né? Aqui as referências. Então, por hoje era isso. Né? Agradeço a todos e cuidem-se, fiquem bem.